vídeo eu resolvi vir te contar como que foi a minha experiência no primeiro ano de cursinho e nos próximos vídeos eu vou te contar como que foi o meu segundo ano de cursinho e o terceiro até eu conseguir entrar na faculdade. Então, no meu primeiro ano de cursinho, eu saí do ensino médio em 2017 e aí estava chegando próximo ao final do ano e todo mundo falando: "Ah, eu vou entrar, vou fazer tal faculdade, eu vou fazer cursinho". E aí, assim, eu sabia que não tinha condições dos meus pais pagarem a faculdade pra mim, mas eu também sabia que eu não queria que eles pagassem e que eu iria entrar na USP. E aí eu falei, bom, só me resta fazer cursinho. E aí eu comecei a procurar alguns cursinhos. E naquela época eu não sabia que existiam cursinhos de graça, então eu procurei alguns que eram mais baratos, então eles não eram muito famosos. E aí comecei nesse cursinho, e quando eu comecei a ver a quantidade de matéria que tinha, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso tudo? E eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a fazer mapa mental para estudar. Então, o professor começava a aula e aí eu fazia o mapa mental, colocava o principal assunto no meio da folha e eu puxava as setinhas com os outros assuntos. Só que eu fazia tudo isso a lápis e quando eu chegava em casa, eu ainda passava esse mapa mental à caneta. Então eu perdia muito tempo fazendo isso, né, passando a caneta, mas ao invés de eu realmente prestar atenção, eu ainda colocava para ouvir alguns podcasts de política. E, como a gente pode esperar, não deu certo. Mas durante esse meu ano de cursinho, até o meio do ano eu continuei indo presencial, fazendo as tarefas, né? E eu vi que era muita coisa para fazer. No segundo semestre, eu comecei a não querer ir mais pro cursinho, eu achava que eu não estava aprendendo nada, que as aulas eu não estava gostando mais, eu não estava gostando mais do ambiente, e aí eu parei de ir, eu só pegava os materiais e estudava em casa, fazendo os exercícios e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu estava estudando errado. Então a questão não era o cursinho, e sim a minha maneira de estudar. Então quando eu comecei a estudar sozinha em casa, em alguns meses desse final do meu primeiro ano, parei de fazer mapa mental, mas comecei a fazer resumo. Então troquei 6 por meia dúzia, não resolvia muita coisa. E eu ia deixando os exercícios de lado, porque eu chegava para fazer o exercício e não conseguia fazer. E eu falava, nossa, eu não tô conseguindo resolver isso. Então eu falava, ah não, se eu fizer resumo acho que dá certo também, então eu vou fazer só isso. E não deu certo, eu não consegui passar. Mas o que eu aprendi com esse meu primeiro ano de cursinho? Que fazer resumo não dá certo e nem mapa mental, pelo menos pra mim. E é também o que eu aconselho as pessoas, principalmente quando elas vão estudar história. Fazer resumo, mapa mental não funciona para muitas pessoas. Isso é só perda de tempo, porque o que realmente vai cair no vestibular são as questões. Então a gente tem que treinar, fazê-las para conseguir pegar a manha dela, saber como responder, conseguir responder rápido uma questão. Mas para que serviu esse meu primeiro ano de cursinho? Ele foi para mostrar como é que é a vida de um cursinho. Então eu fui ali para ver mais ou menos como é que era o ambiente, o que eu tinha que fazer, a quantidade de coisas que eu tinha que fazer. E nesse meio tempo que eu ainda estava fazendo o cursinho, eu comecei a tirar minha carteira de motorista. Gente, foi assim uma confusão com a quantidade de vezes que eu tive que ir lá fazer as aulas, as provas. Foi assim, então eu tava preocupada em fazer o cursinho, mas também não tava dando muita atenção, porque eu queria tirar minha carteira de motorista. Então não tava dando muito certo eu juntar essas duas coisas, e tanto é, consegui tirar minha carteira, mas o cursinho foi meia boca. E na minha ingenuidade eu culpava eles, realmente eles não eram os famosos e tal, mas dava pra fazer alguma coisa, tanto é que algumas pessoas passaram. Então o problema era a maneira como eu estudava. E geralmente eu só ia para as aulas de humanas, então eu conseguia fazer as questões de história, geografia, mas mesmo assim eu ia lá só para assistir essas aulas. Eu deveria ir pelo menos para assistir as aulas de exatas. E também tinha aula de sábado e pra mim era horrível. Eu não queria ir acordar cedo, nossa, era o caos. Mas eu fazer o cursinho nesse período foi muito importante porque eu vi que eu não fiz o cursinho direito e que o problema não era o cursinho e sim o problema era eu. E eu percebi que
eu não podia simplesmente desistir ali, porque eu já tinha visto como é que era aquele mundo, e eu falei, se eu parar agora, eu vou desistir no meio do caminho. Então eu não vou desistir e vou fazer mais um ano de cursinho. E aí no próximo vídeo eu conto pra vocês como é que foi a minha experiência no segundo ano de cursinho. Tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você está no primeiro ano de cursinho, como que foi o seu primeiro ano de cursinho. Muito obrigada e até a próxima!